Helena apertou a mão da irmãzinha enquanto caminhavam por mais uma rua vazia. Aos 24 anos, ela nunca pensou que seria responsável por manter uma criança de 6 anos viva, sem casa e sem dinheiro. A mãe delas havia morrido no inverno anterior, deixando-as apenas com uma outra e alguns pertences que há muito tempo haviam sido penhorados ou perdidos. Estou com fome, sussurrou Layla, sua vozinha quase perdida no barulho do trânsito do fim de tarde. Eu sei, meu amor. Vamos encontrar algo logo. Helena apertou a mão da irmã, tentando ignorar o vazio que sentia no próprio estômago. Elas não comiam direito há 3 dias, apenas restos de lixo atrás de restaurantes e sanduíches mal terminados deixados em bancos de praça. A chuva começou a cair, e Helena puxou Layla para debaixo do toldo de uma pequena lanchonete. Pela janela, ela via famílias jantando, garçonetes carregando pratos cheios de comida e o brilho acolhedor de uma normalidade que parecia pertencer a um mundo completamente diferente. Layla encostou o rosto no vidro, seu hálito embaçando um pequeno círculo. Podemos entrar? Ela perguntou. Helena sentiu o peso familiar da vergonha se instalar em seu peito. Hoje não. Talvez amanhã. Todo dia era a mesma mentira. O amanhã nunca trazia comida, abrigo ou segurança. O amanhã apenas trazia mais fome, mais frio e mais da esmagadora constatação de que ela estava falhando com a única pessoa que importava. Um homem saiu da lanchonete, carregando uma sacola para a viagem. O cheiro de hambúrguer e batata frita chegou até elas, e o estômago de Helena se contraiu dolorosamente. Ele era de meia idade, usava um casaco de aparência cara, seu rosto era gentil, mas comum. Sem pensar, Helena deu um passo à frente. Com licença, disse ela, com a voz embargada. O senhor poderia nos ajudar com alguma coisa? Minha irmã não comeu hoje. O homem olhou para elas, olhou de verdade, de um jeito que a maioria das pessoas não fazia. Seus olhos se demoraram no rosto sujo de Layla e na magreza de Helena. Em vez de passar direto ou resmungar uma desculpa, ele estendeu a sacola. Peguem, disse ele. Eu sempre posso pedir mais. Helena estendeu a mão para pegar, mas parou, um pensamento desesperado se formando. Aquele homem tinha dinheiro. Ele parecia decente. E Layla precisava de mais do que apenas uma refeição. Eu não consigo mais cuidar dela, Helena deixou escapar, as palavras queimando sua garganta. O senhor poderia, por favor, ficar com ela? Só por um tempo. Alimente-a, mantenha-a aquecida. Eu encontrarei uma maneira de entrar em contato mais tarde, quando eu me reerguer. As palavras pairaram no ar entre eles. Helena não conseguia acreditar no que acabará de dizer, mas o desespero havia consumido seu orgulho, seus princípios, tudo o que a definia. Tudo o que restava era a necessidade de manter Layla viva, mesmo que isso significasse desistir dela. O homem, seu nome era Adriano, embora Helena só fosse descobrir isso mais tarde, olhou para ela em choque. Você está falando sério? Helena assentiu, incapaz de falar novamente. Ela se ajoelhou na altura de Layla, afastando o cabelo de sua testa. Este moço bonzinho vai cuidar de você por um tempinho. Eu preciso encontrar um lugar para a gente ficar, e não posso fazer isso com você ficando doente na chuva. Tudo bem. Layla parecia confusa, mas não chorou. Estava acostumada a fazer o que Helena mandava, acostumada aos constantes ajustes de sua vida precária. Você volta logo? Assim que eu puder. Helena a abraçou com força, inalando o cheiro de seu cabelo, tentando memorizar a sensação de seu corpinho. Então ela se levantou, pegou a sacola de comida e se afastou rapidamente antes que pudesse mudar de ideia. Ela não sabia que o homem com quem deixara Layla era Adriano Holt, que dirigia uma fundação para famílias em situação de rua. Ela não sabia que ele havia perdido a própria irmã para as drogas e a pobreza anos antes. Ela não sabia que ele passaria a noite toda acordado, observando Layla dormir em seu quarto de hóspedes, pensando na jovem que havia feito uma escolha tão impossível. Helena encontrou um lugar seco atrás de uma loja de departamentos, encolheu-se contra a parede e abriu a sacola de comida. A primeira mordida a deixou tonta de alívio, mas na segunda, ela já estava soluçando.
A comida virou cinzas em sua boca enquanto a realidade do que ela havia feito a atingia. Ela havia entregado sua irmã, sua única família, a única pessoa que ela havia prometido sempre proteger. Ela disse a si mesma que era temporário. Ela encontraria um emprego amanhã. Encontraria um abrigo que aceitasse as duas. Voltaria àquela lanchonete e esperaria que o homem devolvesse Layla para ela. Mas enquanto a chuva encharcava seus sapatos e a noite ficava mais fria, Helena não conseguia escapar da certeza de que havia cruzado uma linha que nunca pensou que cruzaria. Ela havia quebrado uma promessa à sua mãe, a Layla, a si mesma. E não tinha ideia de como consertar aquilo. O sono veio em surtos agitados, interrompidos por sonhos com Layla chamando por ela. Quando a manhã finalmente raiou, Helena já estava caminhando de volta para a lanchonete, ensaiando o que diria quando visse o homem novamente. Ela o agradeceria. Pegaria a Layla de volta. Encontraria outro jeito. Ela tinha que acreditar que havia outro jeito. Adriano estava em sua cozinha, observando Layla comer cereal em seu balcão. Ela balançava as pernas para frente e para trás, curtas demais para alcançar o chão do banco alto. A noite anterior parecia surreal agora, à luz da manhã. Ele ainda não conseguia acreditar que uma jovem havia lhe entregado a irmã, um completo estranho, por puro desespero. Sua irmã está doente? Ele perguntou gentilmente. Layla balançou a cabeça, um pouco de leite escorrendo pelo queixo. Ela só está cansada. E triste. Ela chora à noite quando pensa que eu estou dormindo. Adriano assentiu, processando a informação. Ele ainda não havia chamado as autoridades, embora soubesse que provavelmente deveria. Algo no pânico cru nos olhos da jovem o havia impedido. Aquilo não era um caso de abandono, era um ponto de ruptura. Você e sua irmã ficam em algum abrigo? Ele tentou novamente. Às vezes. Mas a Helena disse que as pessoas de lá levam as crianças embora, então não podemos ficar muito tempo. Ela disse isso de forma natural, como se fosse normal viver com medo da separação. Adriano já tinha visto isso antes em seu trabalho na fundação, as famílias evitando o sistema por medo de serem desmembradas. O acolhimento era o último recurso para muitos, especialmente para irmãos mais velhos cuidando dos mais novos. Qual é o nome completo da sua irmã? Helena Reis. Eu sou Layla Reis. Ela pronunciou com um leve sotaque, do jeito que sua irmã devia ter ensinado. Mamãe disse que temos os nomes das nossas avós. Adriano anotou os nomes. E quantos anos tem a Helena? 24. Ela fez aniversário no mês passado, mas não tivemos bolo. Enquanto Layla terminava o café da manhã, Adriano a levou para a sala de estar, onde ela poderia assistir TV, algo que claramente a encantou. Enquanto ela estava distraída, ele fez algumas ligações. Sua fundação tinha contatos com a maioria dos abrigos e serviços sociais da cidade. Alguém devia ter encontrado as irmãs Reis antes. À tarde, ele tinha uma pista. Um abrigo para mulheres no centro havia ajudado recentemente uma jovem que correspondia à descrição de Helena. A diretora se lembrava dela porque ela estava particularmente preocupada em manter a irmã consigo. Adriano marcou uma visita para o dia seguinte, mas não mencionou ter encontrado Layla. Ele precisava entender melhor a situação primeiro. Naquela noite, ele levou Layla para comprar roupas limpas e alguns brinquedos. Ela ficou quieta na loja, com os olhos arregalados para todas as opções. Quando ele disse para ela escolher o que quisesse, ela hesitou, escolhendo apenas os itens mais simples e baratos. Partiu seu coração ver uma criança tão cuidadosa, tão ciente dos custos. Minha irmã diz que não podemos ter coisas bonitas porque nos mudamos muito, explicou ela quando ele perguntou por que ela havia devolvido uma mochila colorida que estava admirando. Você não precisa se preocupar com isso agora, disse Adriano. Ele adicionou a mochila ao carrinho deles. De volta à sua casa, ele preparou um banho para ela, sentindo-se surpreendentemente à vontade no papel de cuidador. Ele nunca tivera filhos, seu trabalho sempre veio em primeiro lugar, mas havia algo familiar em ajudar Layla. Talvez fosse porque ela o lembrava de sua irmã Janaína, que havia morrido 10 anos antes, após anos de luta contra o vício e a falta de moradia.
Enquanto colocava Laila na cama naquela noite, ela fez a pergunta que ele temia. Quando a Helena volta? Adriano sentou-se na beirada da cama. Vou ajudar a encontrá-la amanhã. Eu prometo. Ela sempre volta, disse Laila com absoluta certeza. Mesmo quando ela tem que me deixar em algum lugar seguro. Ela sempre me encontra de novo. Então, não era a primeira vez. Adriano se perguntou em quantos lugares seguros Laila já havia sido deixada antes. Ele ficou até ela adormecer, sua pequena mão agarrada à beirada do cobertor. Na manhã seguinte, Adriano ligou para sua assistente para liberar sua agenda e combinou com sua governanta, Senhora Mendes, que cuidasse de Laila enquanto ele visitava o abrigo. Antes de sair, ele se ajoelhou na altura de Laila. Preciso que você fique aqui com a Senhora Mendes enquanto eu vou procurar a Helena. Tudo bem. Laila assentiu solenemente. Você vai dizer a ela que estou me comportando? Para ela não se preocupar. Vou sim, prometeu Adriano, com a garganta apertada. O abrigo ficava em um antigo prédio escolar no centro da cidade. A diretora, uma mulher prática chamada Diana, encontrou-o no saguão. Ela o reconheceu imediatamente, sua fundação havia financiado a reforma deles no ano anterior. Helena Reis, confirmou Diana quando ele perguntou. Sim, ela ficou conosco por cerca de 2 semanas no mês passado. Uma moça doce, muito protetora com a irmãzinha. Ela franziu a testa. Você está dizendo que ela deixou a criança com você? Adriano explicou o encontro, observando o rosto de Diana passar do choque para a compreensão. Ela não seria a primeira, disse Diana em voz baixa. Às vezes, elas chegam a um ponto de ruptura, não conseguem alimentar os filhos, não conseguem mantê-los aquecidos. Elas tomam decisões impossíveis. Você sabe onde ela pode estar agora? Diana balançou a cabeça. Ela saiu de repente uma noite. Disse que alguém no parque lhe disse que estávamos fazendo separações familiares aqui. Ela suspirou. Não era verdade, claro, mas esses boatos se espalham como fogo entre a comunidade em situação de rua. Adriano saiu com uma lista de outros abrigos e locais onde Helena poderia ir. Na semana seguinte, ele visitou cada um, mostrando a foto de Helena, que ele havia cuidadosamente recortado de uma foto que tirara de Laila segurando um desenho de sua família. Enquanto isso, Laila se adaptou a uma rotina em sua casa. Ela ajudava a Senhora Mendes a regar as plantas e a dobrar a roupa. Desenhava figuras de Helena e de sua mãe. Nunca reclamava, nunca fazia birra, nunca agia como a criança de 6 anos que era. A paciência dela aterrorizava Adriano mais do que qualquer choro faria. No 8º dia, ele recebeu uma ligação de um voluntário de um refeitório social. Tem uma jovem aqui que corresponde à sua descrição. Ela vem jantar todas as noites, sempre perguntando se alguém viu uma garotinha chamada Laila. Adriano foi para lá imediatamente. Ele a viu assim que entrou, magra, cabelo escuro preso para trás, olhos constantemente varrendo o local. Ela estava sentada sozinha em uma mesa de canto, mexendo em uma tigela de ensopado. Ele se aproximou devagar, para não assustá-la. Helena? Ela olhou para cima, a confusão passando por seu rosto, depois o reconhecimento. Ela se levantou tão rápido que derrubou o copo d'água. Onde está a Laila? Ela está bem? Por favor, me diga que ela está bem. As palavras saíram apressadas, em pânico e sem fôlego. Ela está bem, Adriano a tranquilizou rapidamente. Ela está segura. Está na minha casa. As pernas de Helena pareceram ceder, e ela afundou de volta na cadeira. Graças a Deus. Eu procurei por toda parte. Voltei na lanchonete, mas você não estava lá, e ninguém sabia quem você era. Eu deveria ter deixado minhas informações, disse Adriano, sentando-se em frente a ela. Me desculpe. Helena balançou a cabeça, as lágrimas se formando. Não, eu é que devo pedir desculpas. Não acredito que fiz aquilo. Eu não conseguia. Ela parou, incapaz de continuar. Você estava tentando mantê-la segura, disse Adriano gentilmente. Laila entende isso.
Ela me disse que você sempre volta para buscá-la. Helena enxugou os olhos. Posso vê-la? Por favor. Agora mesmo, prometeu Adriano. Vou te levar até ela agora mesmo. O trajeto de carro até a casa de Adriano foi silencioso. Helena sentou-se rígida no banco do passageiro, as mãos firmemente postas no colo. Ela não conseguia olhar para Adriano, a vergonha consumindo toda vez que se lembrava do primeiro encontro. Ela fala de você o tempo todo, disse Adriano, quebrando o silêncio. Toda noite antes de dormir, ela me conta uma história diferente sobre você, como você inventa músicas para ajudá-la a dormir, como sempre dá a ela a maior metade de qualquer comida que encontram. Helena olhou pela janela, observando bairros desconhecidos. Passarem. Eu não tinha o direito de deixá-la com você. Você tinha todo o direito de procurar ajuda, contrapôs Adriano. É isso que os pais fazem, se eles encontram maneiras de manter seus filhos seguros, mesmo que isso lhes custe tudo. Eu não sou a mãe dela. Sou apenas a irmã. Você é as duas coisas, disse Adriano, simplesmente. Eles entraram na garagem de uma casa que fez Helena prender a respiração. Não era uma mansão, mas era grande, 2 andares, jardim bem cuidado, balanço na varanda. O tipo de casa que ela e Laila espiavam durante suas andanças, imaginando a vida das pessoas lá dentro. Você mora aqui? Perguntou ela, sentindo-se ainda mais deslocada em suas roupas sujas. Adriano assentiu. É grande demais só para mim, honestamente. Antes que ele pudesse dizer mais, a porta da frente se abriu e Laila saiu correndo pelo caminho. Helena mal teve tempo de sair do carro antes que sua irmã se chocasse contra ela, pequenos braços envolvendo sua cintura com uma força surpreendente. Você voltou. Eu sabia que você voltaria. Eu disse ao Sr. Adriano que você sempre volta. Helena se ajoelhou, abraçando Laila direito, pressionando o rosto no cabelo da irmã. Ela cheirava diferente, shampoo, roupas limpas e a casa de outra pessoa. Me desculpe tanto, sussurrou Helena. Tudo bem. O Sr. Adriano tem uma TV e uma banheira e ele me deixou tomar sorvete de morango depois do jantar. Laila se afastou, o rosto sério. Mas eu senti muito a sua falta. Helena olhou para cima e viu Adriano observando-as à distância, dando-lhes espaço. Uma mulher estava na varanda atrás dele, mais velha, com cabelos prateados e um rosto gentil. Senhora Mendes, Helena descobriria mais tarde, que estava fazendo companhia a Laila enquanto Adriano procurava. Por que não entramos? Sugeriu Adriano. A senhora Mendes fez o almoço. Laila agarrou a mão de Helena, puxando-a em direção à casa. Você tem que ver meu quarto. Tem uma cama de verdade com travesseiros fofos e tudo. O interior da casa era tão agradável quanto Helena imaginara, limpo, quente, cheio de livros e móveis confortáveis. Não era luxuoso ou ostentoso, apenas e seguro. O tipo de lugar onde coisas ruins não aconteciam. O almoço foi constrangedor. Helena mal comeu, muito ciente de suas unhas sujas, seu cabelo por lavar, o contraste gritante entre ela e o mundo limpo e ordenado ao seu redor. Laila tagarelava alegremente, alheia à atenção, contando a Helena tudo o que fizera na última semana. Depois do almoço, Adriano mostrou a elas um banheiro onde Helena poderia tomar banho. Ele deixou toalhas limpas e um conjunto de roupas novas, ainda com as etiquetas. Eu chutei o tamanho, disse ele, pedindo desculpas. Tem uma escova de dentes e outras coisas no armário. Helena esperou até ele fechar a porta para desabar em lágrimas. Ela chorou debaixo do chuveiro, deixando a água quente de verdade, lavar dias de sujeira e medo. Chorou enquanto escovava os dentes, enquanto penteava o cabelo molhado, enquanto vestia roupas limpas que serviam perfeitamente. Quando saiu, Laila estava esperando no corredor. Você está bonita, disse sua irmã, pegando sua mão. Como antes da mamãe morrer. Adriano estava na sala de estar, falando baixo ao telefone. Ele desligou quando as viu. Sentindo-se melhor? Helena assentiu, incapaz de encará-lo. Obrigada. Por tudo. Por cuidar da Laila, por me encontrar. Ela respirou fundo.
Acho que já podemos ir. Adriano franziu a testa. Ir para onde? Não sei. Mas não podemos ficar aqui. Já abusamos demais da sua caridade. Não é caridade, disse Adriano com firmeza. E vocês não têm para onde ir. Pelo menos fiquem esta noite, descansem de verdade. Helena hesitou. Todo instinto lhe dizia para não aceitar mais ajuda, para não dever mais nada a este homem. Mas Layla olhava para ela com esperança, e o pensamento de arrastá-la de volta para as ruas, de volta à fome, ao frio e ao medo, era insuportável. Só por hoje à noite, ela concordou com relutância. Uma noite se transformou em 2, depois em 3. Adriano nunca as pressionou a sair. Em vez disso, ele ajudou Helena a se inscrever em programas de assistência que ela não sabia que existiam. Ele a conectou com uma assistente social especializada em preservação familiar. Encontrou um médico que examinou as 2 irmãs gratuitamente, prescrevendo vitaminas para a leve anemia de Layla e antibióticos para a tosse persistente de Helena. No 4º dia, Helena encontrou Adriano em seu escritório em casa, trabalhando em seu laptop. Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou da porta. Adriano ergueu os olhos, considerando a pergunta dela. Eu dirijo uma fundação para famílias em situação de rua. É o que eu faço. Mas isso é diferente. Isso é pessoal. Você nos acolheu em sua casa. Adriano fechou o laptop. Minha irmã Janaína morreu nas ruas há 10 anos. Vício em drogas, problemas de saúde mental. Eu tentei ajudar, mas ela não aceitava. Tinha medo que eu tirasse a filha dela. Ele fez uma pausa. Quando ela estava pronta para receber ajuda, era tarde demais. Sinto muito, disse Helena em voz baixa. Quando você me abordou naquela noite, eu vi alguém fazendo uma escolha impossível por amor, não por negligência. Vi alguém que eu realmente poderia ajudar. Ele sorriu levemente. E Layla me lembra da minha sobrinha. Ela está na faculdade agora, orando com meus pais. Helena assentiu, entendendo agora. Ela não era apenas um caso de caridade para ele, era uma lembrança, uma segunda chance. Eu não quero ser o projeto de redenção de ninguém, disse ela com cuidado. Ótimo, por que não é isso? Respondeu Adriano. Isso é um ser humano ajudando o outro, sem segundas intenções. Você pode ir a qualquer momento. Minha porta ainda estará aberta se precisar voltar. Mais tarde naquela noite, depois que Layla adormeceu, Helena sentou-se na cama do quarto de hóspedes, pensando nas palavras de Adriano. Ela passará anos sem confiar em ninguém, convencida de que a ajuda sempre vinha com condições. Mas talvez, apenas talvez, ela estivesse errada. Ela pegou os folhetos que a assistente social lhe dera: auxílio moradia, capacitação profissional, vales creche. Recursos que poderiam ajudá-la a construir uma vida estável para Layla. Não seria fácil. Haveria listas de espera, burocracia e provavelmente decepções. Mas, pela primeira vez em anos, havia um caminho à frente que não envolvia apenas sobreviver dia a dia. Helena olhou para a irmã dormindo pacificamente, seu peito pequeno subindo e descendo, seu rosto relaxado. Ela merecia muito mais do que Helena tinha sido capaz de dar a ela. E talvez agora, com ajuda, Helena pudesse finalmente se tornar a pessoa que Layla precisava que ela fosse, não apenas uma irmã fazendo o seu melhor, mas alguém que pudesse fornecer segurança, estabilidade, um lar de verdade. Eu vou consertar isso, ela sussurrou, afastando o cabelo da testa de Layla. Eu prometo. 2 semanas se transformaram em 1 mês. Helena encontrou um emprego de meio período em um café perto da casa de Adriano, trabalhando nos turnos da manhã enquanto Layla estava em uma pequena creche. A dona, Maria, a contratou apesar da falta de experiência e referências, algo que Helena suspeitava ter a ver com a influência de Adriano, embora ele negasse ter feito qualquer ligação. Eu só mencionei que você estava procurando trabalho, disse ele quando ela o confrontou. Maria toma suas próprias decisões. Independentemente de como conseguiu o emprego, Helena se dedicou a ele. Chegava cedo, ficava até tarde e aprendia tudo o que podia. Ter uma renda,
Mesmo que pequena, restaurou algo nela que estava ausente há anos, um senso de controle, de contribuição. Ela e Laila ainda estavam nos quartos de hóspedes de Adriano. Helena tentou sair 2 vezes, procurando por pequenos apartamentos que talvez pudesse pagar com seu salário do café. Mas os depósitos de segurança eram impossíveis, e quando ela mencionou se mudar para um abrigo de mulheres até economizar o suficiente, Adriano pareceu tão genuinamente magoado que ela abandonou o assunto. Não há pressa, ele lhe disse. Ter você e Laila aqui faz este lugar parecer um lar de novo. Era verdade que a casa dele havia mudado desde que elas chegaram. Os desenhos de Laila cobriam a geladeira. A sala de jantar formal agora era usada para refeições de verdade, em vez de ser apenas uma peça de exibição. Até a senhora Mendes parecia mais feliz, tendo um orgulho especial em ensinar Laila a fazer biscoitos e a dobrar guardanapos em formas sofisticadas. Uma noite, enquanto Helena arrumava a mesa para o jantar, Adriano se aproximou com um envelope. Eu estive trabalhando em uma coisa, disse ele, parecendo extraordinariamente nervoso. Depende de você se quer seguir em frente com isso, mas achei que você deveria saber que é uma opção. Dentro do envelope havia formulários para um empréstimo para pequenas empresas através de sua fundação, junto com um contrato de aluguel para uma loja a poucas quadras do café onde ela trabalhava. Maria mencionou que você tem experimentado receitas na cozinha. Ela diz que você tem um talento natural. Adriano observou o rosto dela com atenção. O espaço funcionaria como uma pequena confeitaria. O empréstimo cobre reformas e equipamentos. Juros baixos, condições de pagamento flexíveis. Helena olhou para os papéis, sem palavras. Ela vinha brincando com a confeitaria, criando doces simples que Maria começou a vender no café. Os clientes responderam bem, alguns até fazendo encomendas especiais. Mas isso, sua confeitaria própria, se estava além de tudo que ela ousara imaginar. Eu não posso aceitar isso, disse ela finalmente. É demais. Não é um presente, disse Adriano com firmeza. É um investimento. A fundação faz isso o tempo todo, fornece capital inicial para pessoas com potencial. Ele sorriu. Embora eu admita, nem todos os nossos investimentos fazem doces que têm o gosto dos seus. Helena não pôde deixar de rir. Eu nunca administrei um negócio. Nem terminei o ensino médio. É para isso que serve o programa de desenvolvimento de pequenas empresas. Você teria mentores, aulas. Mas só se você quiser, acrescentou Adriano rapidamente. Não há pressão. A inscrição já está preenchida, mas você não precisa assinar. Naquela noite, depois que Laila adormeceu, Helena sentou-se na cama olhando os formulários. A Helena de alguns meses atrás teria visto isso como uma armadilha, uma obrigação que ela nunca poderia pagar. Mas a Helena que vinha trabalhando, economizando e reconstruindo lentamente sua autoestima via de forma diferente. Isso não era caridade, era uma chance. Na manhã seguinte, ela assinou a inscrição e a deixou na mesa de Adriano. Ele a encontrou mais tarde no jardim, ajudando Laila a regar as flores. Vou enviar isso hoje, disse ele, segurando o envelope. O comitê se reúne na próxima semana, mas tenho que avisar, a presidente pode ser bem exigente. Você é o presidente, não é? Perguntou Helena, sorrindo apesar do nervosismo. Adriano piscou para Laila, que riu. Culpado. O empréstimo foi aprovado em poucos dias. Helena passava as manhãs no café e as tardes na loja vazia, planejando layouts, testando receitas e trabalhando com um empreiteiro que Adriano recomendou. Laila vinha junto depois da creche, fazendo desenhos de como ela achava que a confeitaria deveria ser, sempre com ela e Helena em primeiro plano em seus projetos. Vamos morar na confeitaria? Perguntou Laila um dia, enquanto mediam o espaço para as vitrines. Não, meu amor. Vamos encontrar um apartamento por perto, explicou Helena. O rosto de Laila entristeceu. Mas e o senhor Adriano? Ele não vai ficar sozinho? Helena não havia considerado isso. Em todo o seu planejamento para o futuro, ela não havia pensado no que significaria deixar a casa de Adriano, não apenas para ela e Laila, mas para ele. Ele se apegara a elas, especialmente a Laila.
A casa que antes parecia grande demais para ele agora se ajustava perfeitamente aos três. Naquela noite, ela abordou o assunto com cuidado. Eu andei olhando apartamentos perto da confeitaria. Adriano assentiu, mantendo a expressão neutra. Faz sentido. O trajeto seria mais fácil. A Laila está preocupada com você ficar sozinho. Adriano sorriu levemente. A Laila é muito perspicaz. Seria estranho se ficássemos um pouco mais? Só até a confeitaria estar funcionando. Depois, com certeza encontraremos nosso próprio lugar. O alívio no rosto de Adriano era inconfundível. Vocês podem ficar o tempo que precisarem. Ou quiserem. Com a chegada do verão, a confeitaria tomou forma. Helena a chamou de O Doces da Laila, com um logotipo baseado em um dos desenhos de sua irmã. A inauguração estava marcada para julho, e à medida que o dia se aproximava, Helena se sentia aterrorizada e exultante. Na noite anterior à inauguração, ela não conseguiu dormir. Desceu até a cozinha para tomar um chá e encontrou Adriano já lá, trabalhando em seu laptop. Nervosismo pré-inauguração, ele perguntou, fechando o computador. Helena assentiu, sentando-se em frente a ele no balcão. E se ninguém vier? E se odiarem tudo o que eu faço? E se eu tiver desperdiçado todo o seu dinheiro e feito papel de boba? Primeiro, o dinheiro não é meu, é da fundação. Segundo, a Maria tem recebido ligações a semana toda de clientes perguntando quando sua confeitaria abre. E terceiro, ele estendeu a mão sobre o balcão para apertar a dela. Você nunca poderia ser boba, Helena. Você é uma das pessoas mais fortes e inteligentes que já conheci. Helena. Sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Eu não me sinto forte. Sinto medo o tempo todo. Ter medo e ser forte não são mutuamente exclusivos. A maioria das pessoas corajosas que conheço está apavorada. Você ficou com medo? Quando me encontrou naquela noite no refeitório social? Adriano pensou por um momento. Sim, mas não do jeito que você pode pensar. Fiquei com medo de que você não confiasse em mim. Que fugisse de novo, com a Laila, e eu nunca soubesse se vocês duas estavam bem. Helena nunca havia considerado isso. Em sua mente, Adriano sempre fora aquele com todo o poder, todos os recursos. Ela não havia percebido que ele estava tão investido no bem-estar delas, tão preocupado com o resultado. Acho que nunca te agradeci direito, disse ela em voz baixa. Não só pela Laila e por mim, mas por me mostrar que existem pessoas boas no mundo. Eu havia esquecido disso. Você não precisa me agradecer, respondeu Adriano. Apenas me prometa uma coisa. O quê? Quando você estiver em posição de ajudar outra pessoa algum dia, você o fará. Helena sorriu. Eu prometo. Na manhã seguinte, Helena chegou à confeitaria ao amanhecer para começar a assar. Quando destrancou as portas da frente às 9 horas, havia uma pequena fila esperando do lado de fora. Adriano e Laila estavam no fundo, fazendo sinal de positivo enquanto os primeiros clientes entravam. Ao meio-dia, eles haviam vendido quase tudo. Helena estava exausta, mas mais feliz do que estivera em anos. Esta pequena loja, estas receitas, esta vida que ela estava construindo, era tudo dela. Não dado a ela, mas conquistado com seu próprio trabalho e coragem. E enquanto observava Laila orgulhosamente mostrando aos clientes sua confeitaria, Helena sabia que, acontecesse o que acontecesse a seguir, elas enfrentariam juntas. Não apenas as duas, mas com Adriano e a comunidade que haviam encontrado, uma família criada por escolha, não por sangue. O outono chegou, trazendo temperaturas mais amenas e um ritmo constante às suas vidas. A confeitaria estava aberta há 3 meses, e embora não estivesse enriquecendo Helena, estava sustentando-as. Ela havia contratado 2 funcionárias de meio período, ambas mães jovens que precisavam de horários flexíveis, e estava desenvolvendo uma base de clientes fiéis que vinham tanto por seu sorriso caloroso quanto por seus doces. Laila havia começado a primeira série na escola primária local. A transição não fora fácil. Anos de instabilidade a deixaram para trás academicamente, e ela tinha dificuldade em se conectar com outras crianças.
Sua professora sugeriu testes para dificuldades de aprendizagem, mas Helena hesitou, com medo de rotular a irmã. Não é algo ruim, disse Adriano quando Helena compartilhou suas preocupações uma noite. Eles estavam sentados na varanda dos fundos, observando Layla perseguir vagalumes no quintal. Dar a ela o apoio certo desde cedo pode fazer toda a diferença. Eu sei disso logicamente, admitiu Helena. Mas parte de mim sente que é minha culpa. Se eu tivesse conseguido dar a ela uma vida normal desde o início, talvez ela não estivesse com dificuldades agora. Você não pode mudar o passado. Mas pode ajudar a moldar o futuro dela. Helena concordou com os testes. Os resultados mostraram que Layla tinha um transtorno de processamento leve, nada que não pudesse ser tratado com uma ajuda extra. A escola designou um tutor para ela 3 dias por semana, e Helena passava as noites trabalhando com ela em leitura e matemática. Lentamente, Layla começou a se recuperar. Enquanto isso, Helena lidava com seus próprios problemas de adaptação. Administrar um negócio era mais difícil do que ela esperava. Havia impostos e regulamentos, gerenciamento de estoque e decisões de marketing. O programa de desenvolvimento de negócios ajudava, mas havia dias em que ela se sentia completamente sobrecarregada. Em um dia particularmente difícil, depois que um fiscal da vigilância sanitária multou a confeitaria por uma infração menor, Helena se trancou no banheiro e chorou. Quando finalmente saiu, sua assistente Jéssica estava cuidando do balcão com tranquilidade, e havia uma mensagem de texto de Adriano: "Os dias ruins não te definem. Eles te refinam." Ela não havia contado a ele sobre a fiscalização, o que significava que Jéssica devia ter ligado para ele. Helena ficou surpresa ao descobrir que não estava com raiva por isso. Em vez disso, sentiu-se apoiada, parte de uma rede de pessoas que se importavam com seu sucesso. Com a aproximação do Natal, Adriano sugeriu que fizessem uma viagem de fim de semana para uma cabana nas montanhas. Layla nunca viu neve, ele apontou. E você não tira um dia de folga desde que a confeitaria abriu. Helena relutou em fechar a loja durante a temporada de festas, mas Jéssica e a outra assistente, Tainá, insistiram que poderiam cuidar de tudo por um fim de semana sem ela. Você nos treinou bem, disse Jéssica. Além disso, são só 2 dias. O que poderia dar errado? A cabana era pequena, mas aconchegante, com uma lareira e vista para os pinheiros cobertos de neve. Layla estava em êxtase, correndo de janela em janela para olhar a neve caindo, depois implorando para sair e construir um boneco de neve. Adriano apareceu com chapéus, luvas e botas para todos. "Vim preparado", explicou ele quando Helena ergueu uma sobrancelha para o equipamento de neve infantil de tamanho perfeito. Naquela noite, depois que Layla se esgotou brincando na neve e adormeceu no sofá, Helena e Adriano sentaram-se perto do fogo, conversando baixinho. "Eu estive pensando", disse Helena hesitante. "Já faz quase um ano desde aquela noite na lanchonete." Adriano assentiu. "Muita coisa mudou. Layla e eu provavelmente deveríamos encontrar nosso próprio lugar em breve. Já abusamos da sua hospitalidade por tempo suficiente." Adriano ficou quieto por um momento, olhando para o fogo. "Vocês não estão abusando. Mas eu entendo se quiserem seu próprio espaço." "Não é isso", disse Helena rapidamente. "Sua casa parece nosso lar agora. Só não quero me aproveitar da sua generosidade. Posso ser sincero?" Adriano pousou sua caneca de chocolate quente. "Ter você e Layla aqui mudou minha vida. Antes, eu apenas existia, trabalhando, voltando para uma casa vazia, repetindo o ciclo. Agora tenho alguém com quem conversar no final do dia. Alguém que percebe quando eu pulo o almoço ou trabalho até tarde." Ele sorriu. "E uma menina de 6 anos que insiste que eu leia a mesma história de ninar todas as noites, com vozes diferentes para cada personagem." Helena riu. "Ela é muito exigente com essas vozes. O que quero dizer é que vocês me deram tanto quanto eu dei a vocês. Talvez mais." Ele olhou diretamente para ela. "Mas se você quer independência, eu entendo. Na verdade, há um pequeno apartamento acima da confeitaria que poderia ser reformado. Seria de vocês, não da fundação."
Helena considerou isso. A ideia de ter seu próprio lugar a atraía, um espaço que fosse verdadeiramente delas, onde pudessem estabelecer suas próprias rotinas e tradições. Mas ela também não conseguia imaginar não ver Adriano todos os dias, não ter sua presença constante em suas vidas. Deixe-me pensar sobre isso, disse ela finalmente. Quando voltaram das montanhas, Helena encontrou a confeitaria não apenas sobrevivendo em sua ausência, mas prosperando. Jéssica e Tainá haviam lidado com uma avalanche de pedidos pré-feriado e até implementaram um novo sistema para rastrear pedidos especiais que era mais eficiente que o método de Helena. Você construiu algo real aqui, observou Adriano enquanto observavam a multidão de domingo à tarde do canto da confeitaria. Algo que pode funcionar sem você constantemente segurando as pontas. Helena percebeu que ele estava certo. A confeitaria não era mais apenas seu projeto pessoal, se estava se tornando um ponto de encontro da comunidade, um lugar onde as pessoas se reuniam e se conectavam. Clientes regulares conheciam Laila pelo nome, guardando a mesa do canto para ela depois da escola para que pudesse fazer o dever de casa enquanto Helena trabalhava. Vizinhos idosos passavam diariamente para tomar café e conversar. Um clube do livro local começou a se reunir lá mensalmente. Com a chegada da primavera, Helena tomou uma decisão. Ela ficaria na casa de Adriano, não como hóspede ou caso de caridade, mas como família. Ela contribuiria financeiramente, assumindo algumas despesas domésticas. E transformaria o espaço acima da confeitaria em um pequeno escritório e área de armazenamento, em vez de um apartamento. Tem certeza? Perguntou Adriano quando ela lhe contou. Não quero que se sinta obrigada a ficar. Tenho certeza, disse Helena com firmeza. Laila está feliz e adaptada. A confeitaria está indo bem. E nós, ela hesitou, depois continuou, nós nos importamos com você. Você faz parte da nossa família agora. Adriano sorriu, seus olhos suspeitamente brilhantes. Eu sinto o mesmo. Naquela primavera, eles estabeleceram novas rotinas. Adriano ingressou no programa de mentoria da escola, trabalhando com crianças que precisavam de modelos masculinos positivos. Helena expandiu as ofertas da confeitaria para incluir itens de almoço e catering para pequenos eventos. Laila continuou com sua tutora, fazendo progresso constante, sua confiança crescendo. Ainda havia dias difíceis. Helena às vezes tinha pesadelos sobre aqueles meses desesperados nas ruas. Laila ocasionalmente tinha crises quando mudanças na rotina desencadeavam velhos medos de abandono. Adriano trabalhava demais, caindo em hábitos de viciado em trabalho quando estressado. Mas eles enfrentavam esses desafios juntos, apoiando-se mutuamente nos momentos difíceis. Eles celebravam pequenas vitórias, Laila lendo um livro inteiro sozinha, Helena sendo destaque em uma revista local como uma nova empresária promissora, Adriano tirando suas primeiras férias de verdade em anos quando todos passaram uma semana na praia naquele verão. No aniversário da noite na lanchonete, Helena fechou a confeitaria mais cedo e preparou um jantar especial em casa. Enquanto comiam, ela ergueu o copo para um brinde. As escolhas impossíveis que de alguma forma nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Adriano ergueu o copo, acrescentando, via a família que escolhemos. Laila, para não ficar de fora, ergueu seu copo de leite bem alto. E ao bolo de sobremesa. Todos riram, o som enchendo a sala de jantar que antes fora tão formal e vazia. Helena olhou ao redor da mesa para o rosto brilhante de sua irmã e os olhos gentis de Adriano, e sentiu uma sensação de paz se instalar sobre ela. Todos eles haviam sido quebrados de maneiras diferentes, todos procurando por algo que não conseguiam nomear. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, eles haviam encontrado um no outro. 5 anos se passaram, cada estação trazendo suas próprias mudanças e crescimento. Laila tinha agora 11 anos, seu corpo antes magro estava mais cheio, sua natureza quieta florescendo em uma confiança tranquila. Ela ainda tinha dificuldades com algumas matérias na escola, mas seus talentos artísticos foram descobertos por uma professora de artes observadora que a acolheu. As paredes de seu quarto estavam cobertas de pinturas e esboços, cada um mostrando uma habilidade crescente.
A confeitaria havia se expandido para o espaço ao lado, agora oferecendo um menu completo de café e empregando 8 pessoas, incluindo 2 ex-mulheres em situação de rua que Helena havia procurado especificamente para treinar. A O Doces da Laila havia se tornado uma instituição do bairro, sediando eventos comunitários e doando a comida que sobrava para o mesmo abrigo onde Helena uma vez procurou refúgio. Adriano havia reduzido suas horas de trabalho na fundação, passando mais responsabilidades para sua equipe competente. Ele descobriu, com alguma surpresa, que a organização funcionava perfeitamente bem sem sua supervisão constante. Isso lhe deu tempo para ser voluntário na escola de Laila e ajudar Helena com os aspectos comerciais da confeitaria. Os 3 haviam se estabelecido em uma rotina confortável, suas vidas entrelaçadas de uma maneira que nenhum deles havia planejado, mas que todos apreciavam. Uma noite, no início do verão, Helena encontrou Adriano no quintal, arrumando uma mesa sob o carvalho. Velas em potes de vidro lançavam um brilho quente enquanto o sol começava a se pôr. "O que é tudo isso?", ela perguntou, ajudando-o a arrumar pratos e copos. "Pensei que poderíamos jantar aqui fora hoje à noite. Está bom demais para ficar lá dentro." Helena ergueu uma sobrancelha. Adriano era uma criatura de hábitos que preferia comer no balcão da cozinha, a menos que fosse uma ocasião especial. "O que estamos comemorando?" "Nada específico. Apenas senti que era uma boa noite para algo diferente." Ele parecia extraordinariamente nervoso, o que deixou Helena desconfiada. Laila apareceu da cozinha, carregando uma cesta de pão. "Eu ajudei a senhora Mendes a fazer pão de alho", ela anunciou com orgulho. "E ela está me deixando decorar a sobremesa." O jantar foi a especialidade de Adriano: salmão grelhado, legumes assados e uma salada com molho caseiro. Eles comeram devagar, conversando sobre o dia, rindo da narração animada de Laila sobre um drama na sala de aula envolvendo um hamster fugitivo e um zelador excessivamente zeloso. Depois que os pratos foram retirados, Laila correu para dentro para ajudar a senhora Mendes com a sobremesa. Adriano virou-se para Helena, pegando sua mão sobre a mesa. "Eu queria falar com você sobre uma coisa", ele começou. Helena sentiu um arrepio de ansiedade. Depois de todos esses anos, ela ainda às vezes esperava mais notícias, ainda se preparava para o momento em que tudo de bom seria tirado. "Eu estive pensando em nós, neste arranjo que temos", continuou Adriano. "Funcionou bem, mas me pergunto se talvez seja a hora de uma mudança." O coração de Helena afundou. Ele queria que elas se mudassem. Ela sempre soube que isso poderia acontecer eventualmente. Adriano estava apenas na casa dos 40, ele poderia querer namorar, talvez até começar sua própria família algum dia. "Eu entendo", disse ela rapidamente, tentando esconder sua decepção. "Laila e eu já abusamos demais da sua hospitalidade. Podemos começar a procurar um lugar suque." "Não." Adriano pareceu genuinamente chocado. "Não foi isso que eu quis dizer." Ele respirou fundo. "Estou dizendo tudo errado. O que eu quis dizer foi que eu gostaria que tornássemos este arranjo mais oficial." "Oficial?" "Helena, você e Laila são as pessoas mais importantes da minha vida. Vivemos como uma família há anos, mas legalmente, somos apenas colegas de quarto." Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. "Não estou pedindo um relacionamento romântico. Estou perguntando se você consideraria um tipo diferente de parceria, um compromisso de continuar construindo esta vida juntos, de tomar decisões juntos, de sermos os pais de Laila juntos aos olhos da lei, assim como na prática." Ele abriu a caixa para revelar um simples anel de prata. "Este não é um anel de noivado no sentido tradicional. É uma promessa de que sempre estarei lá para você e para Laila, de que enfrentaremos o que vier a seguir como uma equipe." Helena olhou para o anel, depois para o rosto de Adriano, sério e esperançoso à luz de velas. Isso não era nada do que ela esperava. No entanto, de alguma forma, fazia todo o sentido. O relacionamento deles nunca seguiu um caminho convencional, nunca se encaixou em categorias arrumadas. Por que este próximo passo seria diferente? "Você está pedindo para adotar a Laila?", ela perguntou, querendo ser clara. "Apenas se vocês duas quiserem isso."
Estou pedindo para formalizarmos nossa família, seja como for poderíamos nos casar, se isso parecer certo. Ou poderíamos criar um tipo diferente de arranjo legal. O importante é que estaríamos escolhendo isso, intencionalmente, em vez de apenas deixar evoluir. Antes que Helena pudesse responder, Layla rompeu de volta no quintal, carregando um bolo decorado com flores de glacê um tanto tortas. Surpresa, ela exclamou, colocando-o com cuidado sobre a mesa. Então ela notou a caixa do anel e ofegou. Isso é para Helena? Você está dando um presente para ela? Adriano olhou para Helena, esperando sua deixa sobre como lidar com aquele momento. O Adriano está nos fazendo uma pergunta muito importante, disse Helena lentamente. Ele quer saber se queremos ser uma família de verdade, legalmente, oficialmente, não apenas morando juntos. Os olhos de Layla se arregalaram. Como adoção? Você seria meu pai? Adriano assentiu. Se for isso que você e sua irmã querem. Sim, Layla não hesitou. Eu já digo para as crianças na escola que você é meu pai de qualquer maneira. Isso era novidade para os dois adultos, que trocaram olhares surpresos. Layla, por que você não vai ajudar a senhora Mendes com o café? Sugeriu Helena. Adriano e eu precisamos conversar um pouco mais. Quando Layla voltou saltitante para casa, Helena virou-se para Adriano. Este é um grande passo. Eu sei. E não precisamos decidir hoje à noite. Só queria que você soubesse o que eu tenho pensado. Ele fechou a caixa do anel. O que quer que você decida, nada precisa mudar se você não quiser. Helena considerou suas palavras com cuidado. 5 anos atrás, ela teria visto essa oferta como uma armadilha, ou na melhor das hipóteses, caridade. Mas agora ela entendia Adriano melhor. Ele não estava tentando salvá-la ou consertá-la. Ele estava reconhecendo o que eles já haviam construído juntos, uma família baseada em respeito mútuo e cuidado genuíno, não em obrigação ou pena. Acho, disse ela lentamente, que gostaria de um tempo para pensar sobre isso. Não porque não me importo com você, mas porque quero ter certeza de que estamos fazendo isso pelas razões certas. Adriano assentiu, o alívio evidente em seu rosto. Isso é tudo o que eu peço. Nas semanas seguintes, Helena pensou constantemente na proposta de Adriano. Ela discutiu com Jéssica, que se tornará uma amiga próxima, além de funcionária. Conversou com a terapeuta de Layla sobre como tal mudança poderia afetar sua irmã. Ela até visitou Ruth, a enfermeira aposentada do abrigo que a incentivou a aceitar a ajuda de Adriano, agora morando em uma comunidade de idosos do outro lado da cidade. Do que você tem medo? Perguntou Ruth quando Helena explicou sua hesitação. De que ainda estou me aproveitando dele, de alguma forma. De que ele se sente responsável por nós, obrigado. Ruth balançou a cabeça. Aquele homem ama você e a Layla. Não por obrigação, por escolha. Algumas famílias nascem, outras são construídas. A sua foi construída, tijolo por tijolo, através de tempos difíceis e bons. Helena sabia que Ruth estava certa. O que ela e Adriano haviam criado juntos não era convencional, mas era real, forte e bom. Os detalhes legais, se escolheriam casamento, adoção ou algum outro arranjo, eram menos importantes do que o compromisso que já haviam feito um com o outro por meio de suas ações. Em uma noite quente de julho, Helena convidou Adriano para uma caminhada depois do jantar. Eles passearam pelo bairro enquanto o sol se punha, conversando sobre coisas do dia a dia, seu acampamento de arte de Layla, os planos para a celebração do 5º aniversário da confeitaria, uma nova receita que Helena estava desenvolvendo. Quando chegaram ao pequeno parque onde Layla gostava de alimentar os patos, Helena parou e se virou para Adriano. Eu estive pensando na sua proposta, disse ela. E decidi que gostaria que formalizássemos nossa família. Não sei exatamente como isso se parece legalmente, mas sei que você, eu e Layla pertencemos um ao outro. O rosto de Adriano se abriu em um sorriso. Tem certeza? Tenho certeza. Você me mostrou o que família realmente significa, não sangue ou obrigação, mas escolha. Todos os dias, nós nos escolhemos. Quero oficializar isso.
Eles discutiram as opções no caminho de volta para casa, os papéis de adoção para Layla, arranjos de guarda legal, talvez até casamento no futuro se o relacionamento deles evoluísse dessa forma. Os detalhes poderiam ser resolvidos com o tempo. O que importava era a decisão de seguir em frente juntos, criando intencionalmente a família que todos precisavam. Quando contaram a Layla na manhã seguinte, ela ficou em êxtase, planejando imediatamente uma cerimônia de família completa com um código de vestimenta formal, mais confortável, e um menu de bolo, obviamente, com sorvete. Enquanto Helena observava sua irmã fazendo listas animadamente, ela pensou em quão longe elas haviam chegado daquela noite desesperada do lado de fora da lanchonete. Ela estava quebrada então, disposta a desistir da pessoa que mais amava porque não via outra saída. Agora ela entendia que pedir ajuda não era fraqueza, era coragem. E aceitar ajuda não era entregar o controle, era abrir a porta para possibilidades que ela não poderia ter imaginado. 3 meses depois, eles realizaram uma pequena cerimônia em seu quintal. Não foi um casamento ou um processo de adoção, se esses passos legais viriam mais tarde, em tribunais e repartições públicas. Isso era algo mais pessoal, uma celebração da família que eles haviam construído. Amigos da confeitaria, professores de Layla, colegas de Adriano e até alguns clientes regulares se reuniram para testemunhar seu compromisso um com o outro. Layla, vestindo um vestido de verão azul que ela mesma escolheu, leu um poema que havia escrito sobre o que família significava para ela. Adriano falou sobre a noite em que as conheceu, como aquele encontro casual mudou o curso de todas as suas vidas. E Helena, que uma vez não tinha nada além de sua irmã e sua determinação, olhou para a reunião de pessoas que se tornaram parte de sua família estendida e sentiu um sentimento de pertencimento que nunca pensou ser possível. 5 anos atrás, fiz uma escolha nascida do desespero, disse ela, com a voz firme e clara. Hoje, estou fazendo uma escolha nascida do amor e da certeza. Estamos escolhendo ser uma família, não porque temos que ser, mas porque queremos. Não porque é fácil, mas porque vale cada desafio. Quando terminou de falar, Layla deslizou a mão na de Helena. Adriano estava do outro lado dela, sua presença tão sólida e reconfortante como fora desde o início. Juntos, eles enfrentaram seu futuro, não perfeito, não sem lutas, mas deles para construir, um dia de cada vez.